Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. Cruzeiro treinando pro duelo, agora o assunto é Campeonato Brasileiro, jogo na segunda-feira diante do Bahia para fechar a rodada, hein? Rodada de número 23 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que está na vice-liderança, Leonardo Jardim pode ganhar opções, ele tem desfalques importantes. Time feminino em São Paulo para decisão diante do Corinthians. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão com o Cruzeiro feminino em São Paulo. Porque neste domingo, às 10h30, nosso Central da Toca vai acompanhar todos os detalhes da decisão na Neoquímica Arena, Corinthians contra Cruzeiro, depois do empate no primeiro jogo, domingo passado no Independência, 2-2, agora a decisão com mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena e o Cruzeiro do técnico Jonas Urias fechando a preparação neste sábado. Vamos ver o que o Jonas vai fazer para este duelo. Teremos cruzeirenses marcando presença na Neoquímica Arena, afinal neste domingo então, às 10h30 da manhã. O Campeonato Brasileiro, que agora é o assunto para o Cruzeiro, masculino, o futebol no Brasileirão, com jogos importantes neste sábado, hein? 4 partidas abrindo a rodada de número 23. Às 4h da tarde tem Fortaleza e Vitória, também 4h Grêmio e Mirassol, 6h30 Palmeiras e Internacional, 9h Fluminense contra o Corinthians. A rodada tem sequência com 5 partidas neste domingo. Red Bull Bragantino e Sport, 11h, Atlético Mineiro e Santos, 4h, Juventude e Flamengo, 4h, 5h30 São Paulo e Botafogo, 8h30 Vasco e Ceará. Fechando a rodada na segunda-feira, jogo isoladaço, Fonte Nova em Salvador. Estaremos lá para contar todos os detalhes de Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro agora com foco somente no Campeonato Brasileiro. O time treina agora pela manhã na Toca da Raposa 2 e aí o Cruzeiro vai fechar a preparação no duelo no treinamento, melhor dizendo, de domingo. O Cruzeiro tem este compromisso e depois viaja para Salvador de voo fretado. Treinamento no domingo à tarde. O que tem para o técnico Leonardo Jardim fazer? Primeiro, Caio Jorge segue em tratamento, mas a expectativa é de que possa treinar no campo e não ser problema para o jogo de segunda-feira diante da equipe do Bahia. Claro que ele ainda segue em tratamento, não estava 100% na vitória sobre o Atlético Mineiro, mas com o passar dos dias ele vai melhorando. E aí o Leonardo Jardim, se ele contar com o Caio Jorge, tem todos os outros jogadores, mas uma exceção no time titular, o Lucas Silva. Recebeu o 3º cartão amarelo no duelo diante da equipe do São Paulo, a vitória sobre o São Paulo. Eduardo, um substituto imediato, vamos dizer assim, do Lucas Silva, vai cumprir suspensão, porque ele foi julgado novamente no pleno do STJD e precisa cumprir ainda 2 jogos daquela punição imposta pela expulsão diante da equipe do Vitória. Em contrapartida, Leonardo Jardim tem o lateral direito Cauã Moraes, o Careca, o volante Rian Guilherme e o atacante Kenny Arroio para serem relacionados. Estão à disposição, regularizados no BID, já todos treinando com o grupo. E aí vamos aguardar. Claro que o Leonardo Jardim vai aproveitar esses 2 treinamentos na Toca e amanhã ele define a lista dos relacionados, a turma que viaja no voo fretado para Salvador. Fazer um gol rápido, fazer 2 gols, jogador expulso, treinador Careca dando show, torcida atleticana queria e recebeu. Pois é, jogo entre Atlético e Cruzeiro com muitas coisas para serem ditas, né? Primeiro, o recorde de público do Mineirão, graças a uma pessoa, na comparação com o recorde anterior. Segundo ponto, Caio Jorge em fase espetacular. Sabe aquela fase em que tudo dá certo? Onde o cara toca e se transforma em ouro? Tem sido assim para o Caio Jorge,
que jogou bem pela seleção, se machucou, ficou de fora da partida contra a Bolívia, tratando em 2, 3 períodos. Teve dia em que ele fez 12 horas de fisioterapia, recuperação, muita tecnologia na aplicação dessa recuperação e acabou dando tão certo que o Caio Jorge foi absolutamente decisivo para a classificação do time. Contar para vocês que o placar agregado de 4-0 mostra um pouco da diferença entre os dois times. O Cruzeiro muito mais organizado, muito mais seguro e extremamente forte, em dividida, em disputa. Já o Galo tentando se acertar com um técnico novo em meia temporada, muito difícil, né? Fazer todo esse movimento. Enfim, eu tinha até a expectativa de que com o Sampaoli a gente tivesse um futebol do Galo melhor. Não foi o caso. O Cruzeiro mereceu passar e agora enfrenta o Corinthians. O grande detalhe é que esses jogos das semifinais, tanto para Fluminense e Vasco, quanto para Cruzeiro e Corinthians, acontecem só a partir de 10 de dezembro. A CBF decidiu terminar o Campeonato Brasileiro para depois realizar os jogos de Copa do Brasil para semifinal e final. Isso tem muito a ver com as ausências dos times que seguem vivos na Libertadores na Copa do Brasil. Existia um risco muito grande de que se esses times da Libertadores continuassem na Copa do Brasil, eles fossem disputar o Mundial e não pudessem jogar a reta final de Campeonato Brasileiro. Enfim, estava meio que uma situação meio caótica, mas no final das contas, acho, na minha opinião, que a solução foi bem encontrada, tá? Cruzeiro que agora pode se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, onde briga com Palmeiras e Flamengo pelo título do Campeonato Nacional. Não coloco o Botafogo nessa lista. E só para falar rapidinho de Botafogo, antes de continuar respondendo as perguntas de vocês, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil e segue como único entre os 12 grandes, ou pelo menos aqueles 12 considerados grandes, a nunca ter conquistado um título de Copa do Brasil, né? O Botafogo tinha a oportunidade desse ano, temporada de 25, que para o Botafogo, do ponto de vista esportivo, foi tenebrosa. São 6 eliminações. Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca, Campeonato Copa do Mundo de Clubes, Libertadores e Copa do Brasil. A única chance de título do Botafogo hoje é no Campeonato Brasileiro, mas a distância para o Flamengo é bastante grande. Acho que o Corinthians tem chances reais de passar pelo Cruzeiro. Vejo o Cruzeiro ligeiramente favorito. Para mim, dos 4 times semifinalistas, aquele que joga mais futebol hoje, aquele que é mais consistente, aquele que é mais confiável é o Cruzeiro. O Corinthians, nesses jogos de Copa do Brasil, também chama bastante atenção. E aí, do outro lado, você tem um Fluminense e Vasco com o Fluminense ligeiramente favorito, tá bom? Carlinhos Silva, boa noite, Nicola. O Felipe Murrinha, defesa do Fabrício Bruno, e o cara tá arrebentando no Cruzeiro, onde o cara é perna de pau, que nem ele falou. Detalhes, ainda vai ser campeão na Copa do Brasil. Não entendi muito bem, Carlinhos, mas imagino que você esteja se referindo ao Fabrício Bruno, que é ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro, tá? Ele tem uma capacidade física invejável. Ele é muito rápido, ele é alto, ele é forte, é bom no 1 contra 1, vai muito bem no jogo aéreo. Vários dos gols do Cruzeiro nascem de bolas paradas com participação dele, inclusive o gol do Caio Jorge, o primeiro foi assim. É muito difícil driblá-lo. O cara conseguiu jogar na altitude na terça-feira e fez mais 90 minutos depois na quinta-feira. Merece todos os elogios do mundo, tá? André Ricardo Just. Boa noite, Nicola. Qual a situação do fair play financeiro aqui no Brasil? Alguma novidade? Essa é uma das questões que eu quero repassar para o Luiz daqui a pouquinho, tá? Acho que há muito entendimento equivocado sobre o fair play financeiro e quais são os caminhos dele, os caminhos que ele tem a percorrer. O Cruzeiro já começou a preparação para o duelo contra o Bahia, jogo na segunda-feira, às 8 horas da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Caio Jorge, que foi o nome do duelo contra o Atlético, o clássico da última quinta-feira, também vive a expectativa de participar desse confronto, até porque ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols marcados. Ele fala desse momento com a camisa celeste e também se já tem essa definição, se ele viaja para Salvador. Vamos acompanhar. Realmente, quando eu soube da lesão, eu fiquei muito impressionado, não sabia que iria dar tempo de cicatrizar, de estar sem dor. E ontem eu fui realmente no sacrifício, estava com um pouco de medo em alguns momentos de dar uma arrancada mais forte, mas eu coloquei uma proteção ali, fui na fé, abracei a mão de Deus ali e graças a Deus deu tudo certo. E sobre o jogo de segunda, eu ainda não conversei com o treinador, acho que eu vou também com o staff aqui do clube, os doutores, vou ver com eles se eu vou estar apto a jogar assim. Palavras então do Caio Jorge, que tá feliz da vida com esse momento que vive no Cruzeiro. O papai dele tá aí também, seu Jorge, para acompanhar o filhão.
Seu Jorge, que é ouvinte da Itatiaia. Em relação ao duelo contra o Bahia, o técnico Leonardo Jardim perdeu 2 atletas. Um é o volante Lucas Silva, suspenso com o 3º cartão amarelo. Capitão não encara a equipe baiana. E tem um outro problema, que é o Eduardo. O Eduardo, ele foi expulso no jogo contra o Vitória, em Salvador. Essa partida, então, ele tomou 4 jogos. Só que no novo julgamento, 3 jogos. Já cumpriu 1, precisa cumprir 2 jogos. Então o primeiro vai ser esse duelo contra o Bahia na segunda-feira. Sendo assim, Matheus Henrique pode iniciar uma partida como aconteceu no jogo contra o São Paulo, quando ficou com a vaga do Christian. Na ocasião, ele foi titular e pode ser novamente na equipe do técnico Leonardo Jardim. Amanhã, o time treina à tarde e segue viagem para Salvador.